Atenção! Começa agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 19. Bons estudos! Ô Silva, Oi? você acha que esses ensaios visuais que estão sendo feitos aqui servem para detectar todas as descontinuidades que essas peças de aço podem ter? O que é que você acha, Caio? Olha, eu acho que algumas descontinuidades não dá para enxergar assim a olho nu, não, mas também não sei, né? Mas você tá certo. É claro que podem passar algumas descontinuidades que a gente não consegue enxergar. Aí, então, é descobrir, encontrar um outro tipo de ensaio. Hoje nós vamos estudar mais um tipo de ensaio não destrutivo. Os ensaios que usam líquidos penetrantes. Vamos ver como surgiu esse tipo de ensaio, vamos aprender como eles são feitos hoje em dia e vamos conhecer quais elementos são fundamentais para a sua realização. Eu não entendo, viu, Neuza? Eu verifiquei todas as peças antes de colocá-las no kart, elas não tinham nenhuma descontinuidade ou defeito. Bom, pelo menos nenhuma descontinuidade ou defeito que você tenha visto, né, Edgar? Porque a gente só fez ensaios visuais nas peças do kart. Bom, e precisa fazer outro tipo de ensaio? É que as peças que são submetidas a grandes esforços de tração, compressão, flexão e esforços cíclicos podem se romper se apresentarem descontinuidades que possam comprometer o desempenho. E às vezes essas descontinuidades escapam ao ensaio visual. Por isso, nesses casos, é necessário se fazer um ensaio com líquido penetrante, que é capaz de detectar até descontinuidades minúsculas. O ensaio com líquidos penetrantes surgiu na indústria ferroviária no século passado. Os engenheiros daquela época não conseguiam compreender porque as peças se rompiam, mesmo tendo sido examinadas com todo o cuidado. A solução para esse problema apareceu junto com um novo método de inspeção que usava óleo e giz moído misturado com álcool. O método do óleo e do giz era mais ou menos assim. As peças eram lavadas em água fervente ou numa solução de soda cáustica. Em seguida, elas eram mergulhadas por várias horas, às vezes até por dias, numa mistura de óleo e querosene. Depois de secas, as peças eram pintadas com a mistura de álcool e giz moído. As peças eram marteladas e a mistura de óleo e querosene saía das descontinuidades, manchando a pintura branca e indicando os pontos em que a peça poderia se romper quando colocada em uso. Mas gostei dessa história, viu, Silva? Mas o que isso tem a ver com o que é feito hoje em dia? Eu nunca vi o pessoal aqui da fábrica, por exemplo, fazendo inspeção com óleo e giz. Nunca vi o mesmo, Caio. O método do giz e do óleo foi um avanço para a época, mas ainda assim deixava a desejar, porque não havia muito controle sobre a composição do giz ou do óleo. Mas muito bem, depois de nós conhecermos como surgiu esse ensaio, nós vamos ver como são feitos hoje em dia os ensaios com os líquidos penetrantes. Você vai ver, Caio, que muita coisa mudou de lá para cá, sobretudo com relação aos elementos usados no ensaio. É isso mesmo. Como tudo se moderniza, o óleo e o giz também foram substituídos por outros elementos. É verdade. Mas conhecer essa história foi importante porque se mudaram os elementos usados no ensaio, o procedimento básico continua o mesmo. Hoje em dia, ao invés de usar óleo e giz, usam-se outras substâncias dependendo do tipo de peça que vai ser examinada. Pois bem, vamos dar uma olhada no ensaio que usa o líquido penetrante visível e lavável com água. A primeira coisa é a limpeza da peça. Dependendo do tipo da peça, ela pode ser limpa com escova de aço e solvente. A limpeza é muito importante para remover resíduos que podem impedir o líquido de penetrar nas descontinuidades. Hoje em dia, o líquido penetrante substituiu o óleo e ele pode ser aplicado mergulhando as peças num tanque, borrifando com spray ou pistola, ou ainda pode ser aplicado com a ajuda de um pincel. Repare na cor do líquido. Normalmente eles têm a tonalidade vermelha para facilitar a visão. Depois da aplicação, o inspetor espera o tempo necessário para que o líquido penetre nas possíveis descontinuidades. Em seguida, é hora de remover o excesso.
A superfície de ensaio deve ficar totalmente livre do líquido. Ele deve ficar retido apenas nas descontinuidades. Nesse caso, o líquido está sendo removido com água. Essa operação não pode ser muito demorada. Agora vem uma parte importante, a aplicação do revelador. O revelador faz o papel que o giz fazia antigamente, mas hoje a gente usa um talco branco. O tempo que o talco vai levar para mostrar as descontinuidades depende do tipo da peça, do tipo de defeito que se quer detectar e da temperatura ambiente. Normalmente é feita uma inspeção no começo da secagem e outra quando a peça está totalmente seca. E aí já aparecem as descontinuidades. O revelador funciona como um mata-borrão, sugando o líquido penetrante das descontinuidades e mostrando-as ao inspetor. Ué, Edgar, por que você não está usando água para retirar esse líquido penetrante? Porque essa é exatamente uma das diferenças entre os líquidos penetrantes, a forma de remoção. O excesso dos líquidos penetrantes pode ser retirado de 3 formas. Com água, como você já viu, com o uso de um solvente, que é como eu estou fazendo agora, ou com o uso de emulsificante. A retirada com o uso de solvente deve iniciar com pano seco ou com papel toalha. E depois, para retirar o excesso da superfície, a gente usa o solvente. Ah, e o que é esse emulsificante que você falou aí? É o seguinte, Nilza, a composição desse penetrante aqui o torna insolúvel em água. Ele é feito à base de óleo. Como você sabe, água e óleo não se misturam. Depois, para retirar o excesso, você usa uma substância como essa. O emulsificante se mistura ao penetrante e aí você tem uma solução lavável. Isso é, você pode retirar ele com água. É isso aí. Como você viu, existem 3 formas para se fazer a remoção do excesso de penetrante. Você pode lavar com água, usar solventes ou então fazer uma mistura de emulsificantes e depois lavar com água. O tipo do penetrante vai determinar uma forma ou outra de remoção. Existem outras características, além da forma de remoção, que também diferenciam os penetrantes. Eles podem ser visíveis ou fluorescentes. Olha só, eu tenho aqui um exemplo de penetrante visível. Você já viu, ele já apareceu na teleaula de hoje, lembra? Bem, ele geralmente tem essa cor avermelhada, que é justamente para facilitar a visualização das descontinuidades. Lembra? O revelador age como um tipo de mata-borrão e suga o penetrante de dentro das descontinuidades, mostrando-as ao inspetor. O que você ainda não conhece é esse aqui, o penetrante fluorescente. A técnica de aplicação é a mesma. Tudo que vale para o visível, vale para o fluorescente. Dependendo da composição, o penetrante fluorescente pode ser removido com água, solventes ou então com a ajuda do emulsificante. Mas e daí? Qual será a grande diferença entre o penetrante fluorescente e o visível? É isso que nós vamos ver agora. Olha, o Luiz aqui está fazendo um ensaio usando um líquido penetrante fluorescente. Ele já limpou a peça, já aplicou o líquido e já aplicou o revelador. Falta apenas detectar as descontinuidades. E aí é que está a diferença. Usando um penetrante fluorescente, a inspeção precisa ser feita num ambiente com luz negra. Só assim as descontinuidades aparecem. Ô Silmar, que negócio é esse de luz negra, hein? Luz negra é isso aqui, seu Caio. Você lembra daquela luz das danceterias, boates, que parecia que mudava a cor das roupas claras, deixando elas acesas? Lembro, claro. Olha aqui um exemplo, ó. Luz negra é isso daqui. É. No ensaio, quando ela entra em contato com o líquido penetrante fluorescente, ela deixa ele brilhando. Ah, tá bom. Só não entendi essa parte aí do penetrante fluorescente. Tá bom, não esquenta que não é tão difícil. É só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Fluorescência, luz negra, deixa ver. Bom, aí nós temos uma lâmpada. E vamos imaginar que a luz que ela emite seja a tal da luz negra. O procedimento do ensaio é o mesmo. Essa peça aqui, vamos imaginar que a gente aplica um penetrante fluorescente sobre ela. Depois de retirarmos o excesso de penetrante, a gente aplica o revelador. Quando a gente acende a lâmpada, a luz negra entra em contato com o penetrante que ficou retido nas descontinuidades. E ele passa a emitir luz. É isso, o penetrante é fluorescente,
porque ele tem a capacidade de transformar um tipo de luz que a gente não vê, como a luz negra, em um tipo de luz visível. Por isso é que a gente tem a impressão de que o objeto fica aceso. Só que nesse caso, o que brilham são as descontinuidades. Legal, Silva, bem legal. Mas eu não entendi como é que a gente decide entre o penetrante visível e um penetrante fluorescente. Bom, aí depende da peça, do uso que a peça vai ter, do tipo de descontinuidades que se queira detectar. O ensaio feito com o penetrante fluorescente revela descontinuidades bem pequenas e é um método de grande precisão, de precisão bem maior do que o ensaio feito com o líquido penetrante visível, só que também mais caro. Agora a gente vai conhecer um elemento fundamental no ensaio com líquidos penetrantes, o revelador. Para entender direitinho como funciona o revelador, a gente veio até essa obra, onde o Roberto está aplicando o rejunte nesse piso de granito. Aqui dá para simular direitinho o que acontece com o revelador. Dá só uma olhada. Primeiro, ele espalha o cimento de rejunte, que como o nosso revelador, pode ser um pó sobre toda essa área aqui. Em seguida, esse cimento se acumula nos pontos em que ele encontra alguma umidade. A mesma coisa acontece no nosso ensaio. Aqui, o cimento do rejunte absorve a umidade que fica entre as placas de granito. No nosso ensaio, o revelador suga, como um mata-borrão, o líquido penetrante que ficou retido nas descontinuidades da peça. Como você já deve ter notado, o revelador é tão importante quanto o líquido penetrante para que a gente tenha um bom ensaio. É isso mesmo, Neuza. E basicamente existem 4 tipos de revelador. O primeiro é esse, em pó seco, que eu estou usando, que é uma mistura de sílica e talco. É importante manter ele sempre seco, caso contrário ele perde a sua eficiência. Os outros 3 tipos de reveladores você vai conhecer mais tarde. O importante é lembrar que a escolha de um revelador ou outro depende de critérios parecidos com a escolha do líquido penetrante. Eu aposto até que você já decorou, né? Essa escolha vai depender do tipo de peça, do tipo de descontinuidade que a gente tenha que detectar ou do tipo de uso que essa peça vai ter depois de pronta. Esse revelador aqui do Edgar, por exemplo, ele já não é mais tão usado, porque ele não é muito confiável quando se trata de descontinuidades muito pequenas. Ô Caio, esse daqui é um revelador úmido não aquoso e ele é mais eficiente que o revelador seco. Ele tem um solvente que pode ser o álcool ou a nafta, que facilita a aplicação e proporciona uma secagem mais rápida, tá vendo? Tá. Pois bem, se nós trocarmos o solvente por água, nós teremos então um revelador aquoso. Só que nesse caso, a peça para secagem depois da aplicação vai ter que ir para o forno. E tem também o revelador em película, que é uma fita adesiva com revelador. E a grande vantagem desse revelador é que a película, contendo a localização das descontinuidades, ela pode ser destacada e arquivada. Legal, Silva. Mas tem mais coisas sobre esses líquidos penetrantes? Tem sim, Caio. Uma coisa que é importante lembrar é que esses ensaios feitos com líquidos penetrantes só servem para detectar descontinuidades que sejam superficiais. Não adianta nada se a descontinuidade estiver no meio da peça. Mas apesar dessa limitação, o ensaio com líquidos penetrantes pode demonstrar aquelas descontinuidades que não são observadas no ensaio visual, né? É isso mesmo. Mas ainda tem mais detalhes para a gente descobrir. Basta que você aprofunde tudo que você viu na teleaula de hoje. Agora é a hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu mais um tipo de ensaio não destrutivo, o ensaio com líquidos penetrantes. Você aprendeu como este tipo de ensaio surgiu e como ele é feito. Aprendeu também que atualmente existem vários tipos de líquidos penetrantes e de reveladores, que devem ser usados de acordo com as características da peça que está sendo inspecionada. É isso aí. Depois de tantos ensaios, chegou a hora de correr. E você? Corra pro seu livro, hein? Até a próxima. Tchau. Vamos lá, Neuza!